Uso a tribuna na manhã dessa quinta-feira para falar um pouco sobre a preocupação da questão logística do nosso país, e especialmente o nosso querido estado do Mato Grosso. Neste momento em que nós temos um problema bom, que é a super safra 2011-2012, o Mato Grosso produzindo acima de 40 milhões de toneladas de grãos, vivemos uma situação inusitada, senhor presidente, em que a safra de milho, que era prevista para colher 8 milhões de toneladas, foram colhidas 15 milhões de toneladas, e hoje, qual é a situação da infraestrutura, das rodovias que corta o estado do Mato Grosso? Essa safra ela não está podendo ser escoada porque simplesmente não temos caminhões disponíveis para retirar essa safra do estado do Mato Grosso. Então, enquanto Nordeste, região Sul, precisam de milho, estão carentes, e outras regiões também do país, o Mato Grosso tem uma super safra e não consegue escoar sua produção. Fizemos esta semana uma reunião com o presidente da Conab, ontem com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, o José Carlos Vaz, também com o secretário de Política Agrícola, o Caio, e não se encontra uma alternativa a curto prazo para essa situação da questão do escoamento da produção de milho do estado do Mato Grosso. Isso nos faz refletir daquilo que vem sempre sendo falado no Brasil, que chegaríamos um momento em que teríamos um apagão na logística do nosso país, envolvendo a questão das rodovias, ferrovias e os portos. E também, como eu falei há poucos dias aqui, a questão da armazenagem. Então, é preciso que o governo federal se atente a essas situações, de que algumas coisas já estão sendo feitas, como a concessão de rodovias, ferrovias, mas tem que ser num ritmo mais acelerado, porque o Brasil continua aumentando a sua produção. Esse ano vamos passar aí de 160 a 170 milhões de toneladas a sua produção. Isso é significante para o ano que vem. Também, se Deus quiser, a perspectiva da nova super safra, e é preciso que o país se prepare. Então, falamos sobre um pouco, senhor presidente, sobre a situação dos portos. As greves interminentes dos trabalhadores portuários já se estendem para além da paciência nacional e ameaça a ordem social e econômica do país. O movimento paredista tem contribuído muito para o arrefecimento da economia nacional. Enquanto isso, o descontrole do Estado sobre o abuso dos servidores em áreas de extrema insegurança nacional chega a ser tão visível quanto o primarismo político das entidades sindicais. Sinal da inabilidade dos estivadores grevistas, os portos de Paranaguá, Santos e São Francisco do Sul têm sido os mais atingidos, comprometendo em larga escala a capacidade brasileira de importação e exportação de grãos e matéria-prima. Como se não bastasse, a Operação Tartaruga, adotada pelos portuários em constantes greves, servidores da Receita Federal e da Polícia Federal resolveram neste ano cooperar com os estivadores, paralisando suas atividades nos portos brasileiros, prejudicando ainda mais as funções portuárias elementares. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a situação se agravou dramaticamente depois da greve deflagrada pelos servidores federais e pelos caminhoneiros. O ápice da crise se deu em agosto, quando a burocracia do Estado brasileiro parecia toda imobilizada, gerando um caos estrutural em toda a cadeia administrativa do país. Nesse contexto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, navios estrangeiros em busca de soja e milho brasileiros lotaram nossos portos sem que lograssem embarcar os grãos prometidos e negociados. Em vez disso, deixaram de atracar em nossos cais por simples ausência de carga nos armazéns. Segundo os operadores portuários e os produtores rurais, está faltando soja e milho em quantidade necessária para suprir a demanda contratada. O transtorno chegou a tal ponto de estrangulamento comercial que nada menos que 21 navios deixaram de atracar no porto de Paranaguá por não encontrar a carga pronta. Pior que isso, são os atrasos no embarque e desembarque de cargas naquele porto, aumentaram com o impasse entre os operadores portuários e trabalhadores avulsos. De fato, o órgão gestor de mão de obra portuária
chegou a instalar trava eletrônica para impedir que trabalhadores avulsos dobrassem a jornada de trabalho. O resultado é que tal medida contribui largamente para que houvesse mais falta de operários, inviabilizando o atracamento das embarcações. Verdade seja dita, senhor presidente, parte do problema advém da recente quebra de safra de grãos no mercado norte-americano. Como não há cereal em quantidade suficiente, correm para o Brasil em busca do produto. Em média, os navios deveriam aguardar um mês na fila dos portos para efetivar o carregamento. No entanto, por não haver carga disponível, os cargueiros estão dispensando cada vez mais o embarque contratado. Uma vez mais, o nó da questão é o esgotamento da malha rodoviária e ferroviária do país, comprometendo custos e quantidades, preços na hora da negociação. Ao lado disso, exportadores e importadores reclamam da alta desproporcional incidência de impostos sobre as transações portuárias, justificando a reivindicação legítima pela desoneração da folha de pagamento, IPI, PIS e COFINS, para o fortalecimento do setor e aumento da competitividade. Não por acaso, senhor presidente, o governo da presidente Dilma anunciou na semana passada que prepara para o setor portuário soluções diferentes. Nas palavras do presidente da empresa de logística EPL, Dr. Bernardo Figueiredo, em alguns casos, isso se consumará pelo aumento dos terminais, em outros, pelo arrendamento de áreas públicas próximas. Sem dúvida, o Brasil precisa urgentemente ampliar sua capacidade de portos para suprir a demanda prevista até 2030, exigindo das autoridades administrativas planejar o melhor ambiente para que esses investimentos aconteçam. No cronograma previsto, o pacote com as medidas para os portos deve ser lançado ainda em setembro e se inspira fortemente no modelo adotado pelos grandes portos europeus. Lá, como se sabe, o setor portuário é operado pela iniciativa privada, muito embora seja o poder público que organiza, gerencia e planeja esses portos. Acontece, senhor presidente, que apesar da demonstração de boa vontade do governo, a Federação Nacional dos Portuários já acena paralisar as atividades caso não receba esclarecimentos do Palácio do Planalto sobre as concessões à iniciativa privada dos portos públicos. Em reunião recente com o presidente do Sindicato Filiados, a Federação aprovou um calendário de mobilização para pressionar o governo. Em suma, enquanto os portuários se prendem aos anacronismos das leis trabalhistas de modernização dos portos, promulgada em 1983, a economia brasileira vai escorregando ladeira abaixo em decorrência dos gargalos burocráticos que rejeitam a competência e a competitividade do mercado. Contra isso, uma cadeia de transformações estruturais deve ser adotada, envolvendo diversos setores da economia e dos transportes. Diante do exposto, nada mais nos resta senão acentuar os efeitos nefastos de curto e longo prazo decorrentes de insistentes movimentos paredistas nos portos brasileiros. Não somente a saúde da economia nacional tem sido seriamente afetada, mas, sobretudo, os produtores brasileiros têm sido acometidos por inesperadas subversões de ordem. Senador Cidinho, só para lembrar Vossa Excelência que o tempo da liderança agora é de 5 minutos e a gente já fez um acréscimo de tempo. Mais um minuto, pode ser para concluir? Okay. Será o suficiente pela compreensão, senhor presidente. Só para concluir, enfim, se dá em virtude da negligência do Estado, seja em virtude da inabilidade política e profissional dos portuários. E só para concluir, senhor presidente, dizer da preocupação que hoje temos. Adubos atracados nos vários portos do Brasil e os agricultores prestes a iniciar o próximo plantio da safra 2012-2013, esses adubos não estão chegando a propriedades, fertilizantes. Temos também o escoamento da produção, as indústrias de biodiesel iniciando a paralisação de suas atividades em virtude de que o metanol hoje encontra-se também nos portos e não consegue descarregar e chegar até as indústrias. Então, a preocupação daquilo que eu disse no início, de
uma imobilização geral de rodovias, ferrovias, portos e armazenagem, e que chegamos, de repente, no momento de uma